Eles perguntaram aqui se tem mais coisa sobre a vida pessoal dele. Não sei se tem mais alguma Dom coisa Pedro pra I ou você. segundo? Dom Pedro I, perguntaram de Dom Pedro II também, da vida pessoal dele. Sobre Dom Pedro II, tem uma pergunta aqui, ó, da Carla. Ela perguntou quais foram as principais intrigas que envolveram os filhos de Dom Pedro II e como isso impactou o futuro da monarquia brasileira. Bom, essa daí é a intriga com a Princesa Isabel. É. O problema é o seguinte, ele não teve filhos. Ele teve 2 filhos. Mas esses 2 filhos morrem muito cedo na infância, criança, bem criança mesmo. Acho que não chega a 5 anos o mais Nossa. velho. E aí ele teve teve 2 meninas. As 2 meninas sobreviveram. A Princesa Leopoldina, que era mais nova, até 1871. E a Princesa Isabel morreu em 1922. Você tem toda uma intriga porque era difícil para os brasileiros aceitarem uma mulher governando. E é muito engraçado quando eu escrevi Mulheres do Brasil, eu peguei a Dilma e peguei ela. O discurso contra a Dilma era o mesmo discurso contra a Princesa Isabel. Que era? Tem um homem por detrás dela, mandando nela, no caso era o Conde D, o marido dela, Sim. que já tinha um problema, porque era estrangeiro e francês, então isso para os brasileiros pegava. Influência. É ele que vai mandar, como ele manda em casa, é ele que vai mandar no país. O corpo dela também era problemático, porque assim, sai notícia no jornal porque ela tá brincando corso. O corso é tipo o carnaval da época. Sim. Uma mulher velha de 40 anos, e todo mundo só reparando na roupa que ela tava usando, que nem a Dilma. A Dilma ficou não sei quantas horas se defendendo no impeachment, só saiu matéria sobre a roupa que ela tava usando. Sabe, você pegava assim, os paralelos, achava absurdo, tipo, 100 anos depois ainda continuava a mesma coisa. E tem essa questão foi muito pesada dela por ser mulher. Então as intrigas sempre giravam em torno disso. Outra coisa, ela demorou muito tempo pra ter filho. Então, nem como mulher ela prestava. Tinha esse papo. Porque se ela nem como mulher prestava pra ter filho, como é que ela ia governar o Brasil? Pela Constituição de 1824, todo príncipe imperial, que é o título do príncipe herdeiro, ele tinha, a partir dos 21 anos, acesso ao Senado. Então ele virava senador automaticamente aos 21 anos para poder ter um assento no Senado para entender melhor os problemas brasileiros. Os senadores e os deputados, eles começam a discutir a questão de gênero na palavra senador, porque ela seria senadora. E como está escrito senador na lei, então ela não pode. Então vamos fazer o seguinte, como é ele que vai mandar, porque ele é o marido dela, então a gente coloca ele como senador, o marido como senador. Então e aí tem outras coisas, ela era mais católica do que o pai era mais plural, assim, ele quando ele saia para fora, ou mesmo no Brasil, ele vai frequentar a sinagoga judaica, ele quer aprender tudo. O Dom Pedro II ele tem uma sede de poder muito grande. Então ele vai em sinagoga, ele vai frequentar, vai em várias sinagogas fora do Brasil, ele vai no grande templo maçônico em Londres, a filha fica puta da vida, tem uma carta dela irritada com o pai por causa disso. E ela não, ela era católica, apostólica, romana, era bem... Então aí tem a questão do ultramontanismo, que era uma linha mais conservadora da Igreja Católica, que ela seguia. Então, além de mulher, era uma carola. Sabe, tem toda essa questão que todo mundo fica batendo. Aí começa uma divisão. Então coloca o neto dele, da primeira filha que teve... Porque a irmã da Princesa Isabel teve filhos antes dela. E aí, quando ela morre em 71, Dom Pedro vai para a Europa, traz os 2 filhos mais velhos dessa filha que morreu e cria meio como herdeiros do trono. Só que aí a Princesa Isabel começa a ter os próprios filhos, e ela era herdeira. Então começa a ter essa... não pode a tia, coloca o sobrinho, sabe assim? Há uma disputa de poder ali. O Pedro, né, que é esse neto do Pedro, que é muito abraçado por ele, a partir do momento que a Isabel tem filhos, ele começa a se sentir como preciso lutar pelo meu trono. Ele se coloca como uma figura que assim que vai tentar lutar contra a tia para pegar o trono brasileiro. Nunca foi algo de fato muito às claras, nunca foi algo de fato assim de que ele foi na rua e disse, esse trono é meu. Mas era um burburinho que existia ali dentro da monarquia brasileira. E depois ele acaba louco, né? Ele já enlouquece, ele tem um processo de enlouquecimento já no navio que tá levando eles embora do Brasil. E ele acaba num hospício. Em Viena, né? Próximo a Viena. Tem que até que o Freud tratou ele, não foi?
Isso é bobagem. Tem uma história que Tem diz muita que o coisa Freud escrita tratou ele. que não é o... Não tratou, não. Isso é lenda. E que teve gente que caiu e escreveu um livro sobre isso. Infelizmente. Agora, qual era a outra pergunta do Dom Pedro? Se tem mais alguma curiosidade, né, sobre Dom Pedro I ou II. De Dom Pedro II, a galera perguntou se tem aí alguma fofoca ou algum caso dele saindo desse personagem dele de mais serião, de ser um cara que busca conhecimento e tal. Com a mulherada, né? Ele a mulherada. Já tinha dessa. Ele gostava de fotos, se as amantes estavam com mais decote ou menos decote. Tinha umas questões interessantes. Quando ele era mais novo, que ele tinha acabado de casar, ele não gosta da primeira mulher. Ele acha ela feia, né? Mas isso daí também é uma coisa meio... Também é nebuloso. É meio nebuloso, porque assim, quem comenta que ele achou são os diplomatas estrangeiros, que nem estavam no navio quando ela chegou. Dizem também que ele reclama de criados também, né? Criadas, na verdade. Sim, que ele fala que ele chora, que enganaram ele e tal. Porque realmente, se você vê... Mandaram foi uma fake news também, né? Fizeram Photoshop, né? Fizeram Photoshop na coitada da Teresa Cristina e mandaram. Mas aí depois, aos poucos, eles vão se enturmando e tal. Só que ele já pulava a cerca desde adolescente. E aí ele colocava um cara pra ficar lendo no quarto. E a mulher dormia no quarto do lado. Então ela achava que o cara tava lendo pra ele, mas na verdade ele saía fora e deixava o cara lendo sozinho. O livro em voz alta pra achar que tava... Inteligente demais. Sensacional. Mas não sei, tem várias. Tipo, tem uma mania que ele tinha, que ele não viajar. Ele queria viajar paisana. Então, o cara tinha 2 metros de altura, um olho de olho verde, azul. Destacava pouco, né? Com voz de Pato Donald, porque ele tinha uma voz. Ele não era. Carlos Magno também tinha uma voz fraquinha. E também era uma figura alta, assim. Então a gente tivesse a imponência dessas figuras. E ele era descendente do Carlos Magno. Isso que ele não. Ele tentava passar desapercebido, mas não passava. E aí nessa ele faz a própria Rainha Vitória ter aperto, porque ela quer dar a ordem da jarreteira pra ele. Ordem do quê? Da jarreteira, é uma ordem que prende aqui na perna, tá? Uma ordem britânica. E aí ele praticamente faz com que ela tenha aqui no hotel, com a bolsa, com a ordem dentro da bolsa. A Rainha Vitória. Uma coisa totalmente... A mulher do ópio, a gente tá falando. Cara. Uma coisa totalmente burguesa, sabe? Assim, que entrega a ordem. Porra, Pedro. Menos, né? Melhore, Pedro. Tem umas coisas assim. Ele era muito... Ele tem uma questão muito chata, porque ele foi criado como praticamente filho único. Ele batia nas irmãs, era um horror. Então, assim, o que ele queria e acabou. Então ele era muito mandão, assim, nesse sentido. Tipo, ele tá indo pra Europa a primeira vez pra pegar esses netos que estavam lá. Em 1871, que ele tinha que trazer pra cá, porque era, afinal de contas, os únicos herdeiros que ele tinha. Ele faz a viagem do sonho, só que ele faz a viagem, parece que... Eu não posso falar o nome aqui. Mas parece essas viagens enlatadas que você compra, que visite 55 países em 20 dias só para vomitar. Pra dar um check. Assim. Conheci Londres. O cara viu pela janela do robô ali lá, né? Então, e ele fazia isso. Ele corria e a Imperatriz estava passando mal, tossindo, coitada, botando os móveis para fora, passando super mal. E aí uma que seria... provavelmente amante dele, a Condessa de Barral, ela escreve uma carta acabando com ele, falando que ele é um egoísta, que a mulher passando mal, e ele só pensando nele. Então tinha essa a mãe defendendo a esposa. Não é inacreditável, né? Olha. Então tinha essa. A amante defendendo a esposa. E da Princesa Isabel, tem alguma coisa sobre a abolição? Alguma outra história do que a versão oficial? Então, falam que ela... então, é porque agora virou modinha falar, foi por causa da pressão dos ingleses. Realmente teve pressão dos ingleses, mas questões muito anteriores. Isso já... Anteriores na época do Dom Pedro II jovem, assim, que... Uma pressão deles Uma pressão inglesa para acabar com o comércio interatlântico. Em 1831... E qual que era a justificativa? Por que era bom para eles? Para os ingleses?
Porque você tá fazendo o mesmo produto que eu tô fazendo. Eu tô usando mão de obra escravizada. Tudo sobre dinheiro. Não é uma questão de fato humana. Não era princípio, Não é uma questão humana. Não, é produção, é lucro. E, se bem, tanto que na Inglaterra, o que eles tentaram fazer durante muitos anos? Eles colocavam assim, produto feito por escravos, pra ver se a pessoa não comprava. Mas não rolava, entendeu? Não O pessoal não tinha essa preocupação. Não. O consumidor quer produto barato. Porque o produto barato acabou. A Princesa Isabel, ela não encampa, ela não é a grande abolicionista. Ela vai participar do movimento, pontualmente, em alguns momentos. O problema é que, assim, falam que eles eram contra a escravidão. Isso não é verdade. Eles não tinham escravizados trabalhando para eles. O que existia de escravizados havia até 1871, quando é feita a Lei do Ventre Livre. Se você estudar a Lei do Ventre Livre, você vai ver que os escravizados da nação, ou seja, eram escravizados que pertenciam à coroa, eram propriedade do Estado. Esses escravizados, eles trabalhavam para o Estado brasileiro. A partir de 1871, eles são libertados. Paulatinamente e tal, não é uma coisa assim... Acabou do nada. tudo, né? Não é uma coisa do nada. Então tem 5 anos lá para ainda usar escravo. Bom, então a família em si não tinha escravizados. E eles vão... o Dom Pedro, coitado, quando ele vai embora do Brasil com o pé na... Não, dá um pé na bunda, que ele vai embora do Brasil com uma mão na frente e outra atrás... ele ainda tá devendo carta de alforria que ele pagou do próprio bolso. Porque ele ajudava a libertar escravos e assinava os tais dos livros de ouro, que eram livros que tinham nas províncias para arrecadar dinheiro para libertar escravizados. Então você vê que é uma coisa assim, a grosso modo, nenhum presidente quer que o povo passe fome. Mas o processo disso depende de milhares de outras pessoas e a gente não era uma monarquia absolutista. Você tinha toda uma sociedade que tinha que estar engajada na luta. O problema qual que era? A forma de governo no Brasil era assim, para você ser senador ou deputado provincial, você tinha que ser proprietário, você tinha que ser latifundiário, você tinha que ganhar tanto por ano para você se candidatar. Sim. E o cargo de senador ainda por cima era vitalício. O Dom Pedro, ele passa de 1846 até 1871 impedindo que várias pessoas se elejam como senadores, porque ia para ele a lista dos senadores. Então, assim, não era que nem hoje, você vota para o Senado. Então, quem ganhou mais votos vai ser o senador daquele estado. Era feita uma lista dupla ou tríplice. Então chegava para o imperador 3 nomes, que eram os mais votados daquela província. Ele escolhia aqueles 3 nomes, ele nunca escolhia alguém que era a favor da continuação da escravidão. Da continuação. Tanto que aquele que escreve José de Alencar, aquele escritor José de Alencar, ele era escravagista. Ah, é? Ele é o mais votado pelo Ceará, o Dom Pedro não deixa ele entrar. Porque ele tem que limpar a máquina governamental para conseguir fazer passar uma lei. Senão não passaria. Não passaria. Então, sabe, é um processo que é uma coisa muito complexa.